Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Expansão. Hoje temos cá como entrevistada a doutora Filomena de Oliveira, ela que é empresária, a quem para já estendo as nossas saudações. Muito obrigado e bom ano para si. Muito obrigada pelo privilégio do convite. Um feliz ano para todos. Doutora, na qualidade de empresária, não é? Qual a perspectiva que tem da economia do país para este ano 2025, não é? Com a dívida crescente que nós temos e com mais de 50% do OGE destinado ao pagamento de dívidas. Costuma-se dizer que quando temos problemas, nos devemos concentrar nas soluções e nas oportunidades. É necessário avaliarmos o porquê da nossa dívida e como estamos a gerir a nossa dívida. Porque sistematicamente esmagar a capacidade produtiva do país, nomeadamente as micro, pequenas e médias empresas, com políticas fiscais que não são de promoção do desenvolvimento da economia, mas sim que são contra o desenvolvimento, não são fomentadoras desse mesmo desenvolvimento econômico, não vai resolver. Os empresários per si, e falando dos micro, pequenos e médios empresários sobretudo, não têm a capacidade por si só de pagar a dívida. Dizemos que é porque a base tributária está muito concentrada em poucos empresários. E falamos numa economia que não está legalizado, ou seja, a economia informal. A economia informal é uma economia de sobrevivência natural dos cidadãos, das pessoas. Aliás, durante a pandemia que teve lugar há uns anos atrás, na Europa e nos Estados Unidos, a economia que mais se desenvolveu foi a economia informal, onde as pessoas venderam bicicletas, móveis, máquinas, tudo a partir de casa, sem pagar imposto. Portanto, é necessário fazer-se ou refazer-se ou repensar-se a forma como estamos a tratar dos pequenos negócios. Nós só temos legislação para micro, pequenos e médias empresas. Mas nos outros países há todo um conjunto de incentivos para aquele pequeno negócio que está a iniciar. E não é combatendo a informalidade que nós vamos resolver o problema da formalização. A formalização decorre da inadequação da própria legislação que nós temos no nosso país, que se baseia em legislação de economias muito mais avançadas, que demoraram 500 anos no seu desenvolvimento, enquanto Angola hoje é ainda uma economia de bebê de fralda e queremos à força vestir um fato de adulto numa criança de fralda. Portanto, esta incapacidade que temos tido até agora e a grande oportunidade que temos de reavaliar como é que estamos a acarinhar o pequenino negócio que eventualmente pode chegar a micro, pequeno e médio empresa. Não é atacando, não é combatendo. Quem tem a coragem de fazer alguma coisa para sobreviver, mas sim é acarinhando, apoiando, dando capacitação técnica e profissional também, no sentido de esses pequenos negócios. E o pequeno negócio, eu digo, por exemplo, fazer vassoura de uma garrafa de plástico, fazer bolo em casa, transformar tomate fresco em tomate seco, como já fazemos com o peixe seco, como já fazemos inclusivamente com o tortulho e as folhas, para estendermos a vida dos nossos produtos e termos os mesmos produtos no tempo seco que temos no tempo da chuva e vice-versa. Portanto, há uma necessidade de repensarmos o que estamos a fazer para fomentar a nossa economia e o pequeno negócio, que é aquele que em todo o mundo, a microempresa e as empresas familiares são aquelas que dão
mais emprego em todo o mundo. Aliás, a Toyota, que é a Toyota, é baseada toda a sua produção em produção familiar. Portanto, é necessário repensarmos a política fiscal. A política fiscal não deve ser uma política exclusivamente de extração de recursos, mas deve ser uma política de promoção e de apoio e incentivo também às empresas para que elas possam então gerar mais emprego, mais riqueza e mais impostos, e não o contrário que estamos a fazer hoje. O que se diz agora é que a AGT, que as políticas do governo da AGT estão a matar a economia e os empresários. Claro que sim, entende-se que o executivo tenha uma grande atenção na necessidade de pagar a dívida, aliás, porque a qualidade da dívida que nós temos é extremamente penalizante, sobretudo quando vamos a agências multilaterais. Diz-se mesmo na gíria internacional que Angola é um dos países que mais lucros dá ao Banco Mundial e ao FMI, devido à qualidade da dívida. Portanto, temos que repensar a forma como estamos a contrair dívida, mas, sobretudo, temos que olhar para a integração dos recursos nos nossos programas e nos nossos projetos. Nós gastamos muito dinheiro desnecessariamente quando temos projetos e programas que são concorrentes e paralelos e que deviam estar integrados, considerando, por exemplo, um município. O espaço do município, o espaço geográfico é único, o número das famílias é único, mas nós temos as necessidades e as prioridades desse mesmo município. No entanto, temos uma míriade de vários projetos e de programas que estão direcionados a esse município, mas de forma não integrada. Ou não estarem integrados, significa que estamos a ter custos e recursos extra e que o âmbito e os requisitos desses mesmos projetos não foram validados pelas comunidades. E ao não serem validados pelas comunidades, cria-se então o espaço e a oportunidade para que haja um conjunto grande de entidades do Estado a ir buscar recursos ao mesmo Orçamento Geral do Estado, quando há todo um conjunto de atividades que podem ser partilhadas e que devem ser integradas. Se assim o fizermos, vamos ver que vai chegar mais longe o nosso orçamento e que vamos conseguir uma maior integração econômica das nossas famílias, porque a pobreza e a fome não se combatem per si. Elas são uma consequência da falta de criação de rendimento para as famílias. O foco não deve ser o combate à fome e à pobreza, mas sim a causa. E a causa é a falta de rendimento das famílias. Temos que ser capazes de criar rendimento para as famílias. E isso consegue-se nas cadeias de valor. Por exemplo, as cadeias de valor que dizem respeito ao agronegócio têm todo um conjunto de subprodutos possíveis de serem desenvolvidos pelos próprios agricultores. Eu gosto de falar no tomate mais uma vez porque me dizem que é o produto que mais se estraga na comunidade. Eu regressava ontem do sul do país, fiz 3.000 quilómetros de estrada até o município do Coroca e parei em várias localidades ao longo da estrada e vê-se muito produto, sobretudo tomate, a ser estragado. Tive o cuidado de passar algum tempo a falar com as senhoras, com as mamães, a explicar que não é necessário estragar o tomate. Okay. Lava o tomate, corta ao meio, põe um pouco de sal e seca o sol da mesma forma que você seca o peixe, que você seca o tortulho, que você seca as folhas, as quisacas. Então, o que está a fazer? Está a preservar esse mesmo produto para estender a sua vida útil e para poder ser utilizado quando não temos a produção do tomate. No caso do tomate é quando chove muito, temos menos tomate, não é? Então, mas isso pode-se fazer também
com a cenoura, cortar os palitos, nós podemos secar a cenoura e tratá-la da mesma forma. Portanto, há todo um conjunto e todas as folhas, podemos fazê-lo com todas as folhas. Há todo um conjunto de soluções práticas simples que devíamos estar a ensinar na escola, no tempo e no espaço da escola, e que não estamos a fazer. E depois deixamos as crianças crescer, e quando já deixaram o sistema escolar obrigatório, vamos buscar os dinheiros da nossa segurança social para ir dar formação técnico-profissional. Está errado. O tempo e o espaço de aprendizado é no tempo da escola, onde a criança está muito mais apta para cativar e para aprender também. Portanto, se é isso que queremos fazer com os dinheiros da Segurança Social e com o INAFOP, então que o façamos, mas não em paralelo e não depois das crianças estarem já cheias, jovens adultos cheios de vícios. Então o INAFOP deve ir para as escolas. A formação técnico-profissional tem que começar desde a tenra idade, como fazem os países ditos desenvolvidos. Então, se gostamos de copiar, vamos copiar boas soluções. Essa será uma boa solução. As crianças, quando saírem da escola, do ensino médio, já têm pelo menos uma base suficiente para iniciarem pequenos negócios. E lá está a criação de rendimento para a família, em vez de deixarmos os jovens crescerem sem uma qualquer capacidade técnica ou profissional e depois irmos gastar muito mais dinheiro com muito menos sustentabilidade, porque infelizmente dar uma formação a jovens adultos de 2, 3 meses ou ainda que sejam 6 meses, um certificado e um kit, não tem tido sustentabilidade. Ok. Ainda em relação à dívida, Angola tem um grande pendente com a China e falou há pouco tempo que não compreende porque é que Angola continua a fazer tanta a dívida. Na sua opinião, a que se deve? Há tanta necessidade assim de se contrair tanta dívida também nesse... Eu dizia na entrevista que dei, acho que semana passada, ao vosso jornal, que o problema tem a ver também com a nossa falta de capacidade de avaliarmos o impacto dos projetos, porque esse dinheiro ele é solicitado para projetos, não é? E a nossa falta de capacidade de avaliarmos o impacto desses projetos antes, durante e no final faz com que continuemos a perpetuar os mesmos erros que temos perpetuado. Isso significa outra coisa, falta de capacidade de gestão por parte dos gestores públicos, sobretudo, que têm estado a tratar da implementação desses programas e desses projetos. E não vamos longe, olhemos para as nossas estradas. As nossas estradas em Angola custam 1,5 milhões de dólares por cada quilómetro. As estradas em Angola custam 3 vezes mais do que custam na Namíbia. E a pergunta que nós fazemos é, esta já é a segunda vez que estamos a tratar da estrada, ou que tratamos já da estrada Luanda-Lubango, por exemplo. Então significa que já gastamos 3 milhões de dólares. Corrijam-me se eu estou errada, mas 1,5 por cada quilómetro vezes 2 são 3 milhões de dólares por cada quilómetro. Então, por que as estradas estão no estado lastimável em que estão? Se nós formos fazer uma avaliação do impacto que isto tem na economia, basta irmos à GT ver o valor atribuído à importação de pneus, terminais, rolamentos, amortecedores, suspensões, já para não falarmos, barras de direção, já para não falarmos nos múltiplos acidentes onde perdemos milhares de vidas anualmente. Portanto, se nós contabilizarmos tudo isto, isto acaba por ser um peso muito pesado, não só na nossa economia, mas sobretudo socialmente. A pergunta que se tem que fazer é quem fez a avaliação destes projetos e há alguma fiscalização ou o dono da obra não fiscalizou, o fiscal contratado não fiscalizou e o construtor
não tem capacidade para o fazer, é isso. Por isso temos o estado de estradas que temos hoje. Não fomos capazes durante os empréstimos, porque foram feitos empréstimos para podermos construir ou reconstruir estas estradas. Não se fez o estudo necessário e suficiente do fluxo de caminhões e do peso que os caminhões têm. Sim ou não? Não sei, eu faço perguntas. E o tempo que é gasto é claramente um peso desnecessário, porque tempo é dinheiro, é claramente um tempo desnecessário quando olhamos para o custo inicial desse mesmo investimento feito numa infraestrutura que é base para o desenvolvimento da economia. Portanto, se isso é pesado para as grandes empresas de transporte, e se calhar podemos ir aí a uma Unicargas e fazer um levantamento de quantos pneus, terminais, rolamentos, barras de direção, quantos acidentes é que temos. Portanto, estes custos têm que ser imputados a alguém. E depois há uma outra questão não menos importante, que afeta a nossa economia, que tem a ver com a justiça. Nós não temos justiça na economia. Por uma questão simples, quando um empresário leva um processo ao tribunal e leva 9 anos a ser tratado e nos dizem que é normal, claro que não pode ser normal. Então não há justiça. O outro problema, não corrupção. Sim, corrupção existe. O problema não é corrupção e só existe instituições corruptas quando e se a sociedade ela própria é corrupta. O problema não é corrupção. O problema é a impunidade. E aí sim é uma questão de Estado. Aí sim é uma questão de Estado. Porque se sistematicamente não há punição para atos que são crime tipificados na nossa lei, então de que serve tanta diplomacia econômica para irmos buscar investidores no nosso país quando a primeira questão que o investidor nos coloca é como funciona a justiça? E nós temos que dizer que a justiça em Angola, perante aquilo que é expectável num desenvolvimento de uma economia normal, não funciona. Não está a funcionar. Então, sem justiça, sem infraestruturas e com um grau de impunidade daquele que nós temos, aliado à concorrência também entre empresas de Estado e empresas dos privados, torna o nosso ambiente de negócio muito complicado para que possamos desenvolver e criar riqueza, quer seja criando emprego, quer seja criando mais rendimento para podermos pagar mais impostos. Esse tipo de política praticamente concorre para o desinvestimento no país. Claro que sim, de nada nos serve andar pelo mundo todo dizer que temos terras, que temos mão de obra, que temos água, que temos energia, quando aquilo que é básico, que é justiça, não funciona. Quando as nossas infraestruturas de transporte e logística são afetadas da forma como são. Basta ver que, se formos à Namíbia, a infraestrutura rodoviária, a maior parte da Namíbia não tem asfalto, mas tem excelentes estradas. E não precisamos de pôr lá o asfalto, também a camadinha de asfalto que se põe, agora que os buracos estão a aparecer depois do último tapete, vê-se que é uma camada demasiadamente pequena para poder tratar daquilo que é o fluxo do tráfego combinado com o peso que é transportado ao longo destas estradas, porque os empresários continuam a tentar. Mas o Estado tem que ajudar e temos que ter a questão da justiça tratada, a questão da responsabilização dos atores que intervêm na execução de programas e projetos que usam o dinheiro do Orçamento Geral do Estado, porque o Estado não tem dinheiro. O dinheiro sai da mesa das famílias e todos esses empréstimos têm de ser pagos pelo dinheiro das famílias. Por isso é que nós sentimos que os preços estão altos, que os impostos estão demasiadamente altos para aquilo que é
a necessidade de promoção e desenvolvimento de mais atores econômicos no nosso país. Isto para falar em relação aos gestores, as pessoas que geram o orçamento do Estado, que não têm consciência, se calhar, da dívida ou para onde depois vai o país, o que é que acha que deve ser feito para mais formações, mais consultores estrangeiros? Por que é que esses gestores não têm noção disso? Se não têm noção disso, não estão no sítio certo. Uma empresa nunca pode funcionar se não tiver as pessoas certas no lugar certo. Então, o que é que está a ser feito da avaliação? Não havendo uma avaliação correta das competências das pessoas que estão na execução desses programas e projetos, alguma coisa está mal. E a nossa avaliação hoje da função pública é um dos maiores calcanhares daqueles que temos, porque a avaliação da função pública ela é empírica e ela não está baseada em dados concretos de desempenho. Não há grau de desempenho que esteja a ser avaliado, é empírico. E quando isso acontece, aliado à falta de capacidade de gestão de projetos, que devia ser uma disciplina obrigatória antes de qualquer funcionário público, qualquer que seja o seu nível, entrar na função pública, então nós vamos ver que o resultado só pode ser esse. Se você não tem as competências, se você não é avaliado, mas você continua a ter a oportunidade de executar grande parte de pedaços do orçamento em programas e projetos, então o resultado não pode ser sustentável. É algo que temos que olhar para isso. A nível das empresas é fácil. Se as pessoas certas não estão no lugar certo, elas entram em falência, acabou. Mas o Estado está a perpetuar a incompetência também, quando não é feita a avaliação e a responsabilização dos milhões de dólares que são feitos, que são utilizados na execução de programas e projetos, e muitos deles nunca acabam, mas estamos sempre a começar mais novos. Portanto, é necessário que haja este equilíbrio, mas sobretudo esta responsabilização. Se já temos um projeto que iniciou e não foi acabado, em vez de começarmos um novo projeto, devemos começar pelo menos com aquela infraestrutura, e este país está cheio de infraestruturas inacabadas, de Cabinda ao Cunene, e que estão aí, e o dinheiro foi gasto. Ok. Falou aqui do tomate que se estraga ao longo das estradas, mas o problema é do escoamento. Estamos sempre a tocar na mesma tecla, que é o problema do escoamento, não só com tomate. O governo há tempos... O problema não é o escoamento. Sim, sim. O problema não é o escoamento. Quando o agricultor pega na semente de qualquer que seja o produto e coloca na terra, ele tem que saber que dali a 6 semanas, 8 semanas, 3 meses, 1 ano, ele vai ter uma quantidade expectável de tantas toneladas ou de tantos quilos. Não é depois, no final, que ele vai tentar resolver onde é que ele vai vender, como é que ele vai vender. Portanto, há uma cota responsabilidade. Quando nós fazemos as campanhas de lançamento dos anos agrícolas, de perceber, compreender e entender se o ano agrícola de Malange coincide com o ano agrícola para o mesmo produto, por exemplo, no município do Coroca. Eu posso lhe dizer que não. E vai haver mais fome no Coroca. Porque todos os anos teimamos em, nas primeiras chuvas, simultaneamente de Cabinda ou do norte e do sul, nós colocamos a semente do milho. Mas como não trabalhamos de forma integrada, o que é que acontece? Nós sabemos que há mais de 15 anos que nós temos uma mini seca entre janeiro e a segunda semana de fevereiro. O INAMET sabe isso. O INAMET tem previsões, mas não há integração na comunicação. Então, o milho foi lançado nas primeiras chuvas, na abertura do ano agrícola, mas o milho está a secar e o milho vai secar. E este será o 15º ano em que o milho seca no município do Coroca, porque foi lançada a semente no tempo errado.
Nas primeiras chuvas agora de fevereiro é quando se deve lançar a semente do milho. Por quê? Porque vai receber a chuva de fevereiro, março e abril, e esses 2 meses e meio já vão dar para que o milho possa sobreviver. No entanto, há 2 outros cereais que podem fazer e substituir e têm mais resiliência às intempéries, que é o maçango e a maçambala, feijão macunde e abóbora, que em associação, porque não são grandes extensões de terra, são pequenas lavras, e que em associação podem no mesmo tempo produzir 5 produtos: folha de feijão, folha de abóbora, feijão e milho, De quem é a ou culpa nesse maçango caso? e Do maçambada. agricultor que plantou o milho na época errada? É a falta de integração do conhecimento. A escola devia estar a ensinar, não ensina. O conteúdo programático não está virado para a sobrevivência dos nossos jovens. Não está adequada sequer àquilo que são as nossas necessidades regionais. Daí que os nossos filhos, quando acabam o secundário, mal ou bem, a nível rural, eles fazem um êxodo e continuamos a ver a chegada de jovens às grandes cidades. Mas acho que não terminou quando falava do escoamento. Neste caso, quem devia planear o escoamento? O produtor ou o governo? Ou as instituições que vão comprar o produto? Todos, todos. Há uma cota à parte da responsabilidade do governo, porque se lança a semente, em alguns casos é dada a semente, e no caso do Curoca, eu vou dizer que se não continuarmos a ser capazes, pelo menos em 2 anos seguidos, de alimentar as populações com ajuda alimentar e, simultaneamente, ajudá-los tecnicamente a fazer as culturas corretas nos tempos corretos. E a água é um problema, mas o município do Curoca tem a margem direita do rio Curoca e tem 27 nascentes de água naturais permanentes. Portanto, é uma questão de gestão de recursos hídricos também. Lá está a integração. A escola, o comércio, a indústria, energia e águas e também os recursos minerais. Porquê? Porque temos também recursos minerais a serem explorados nessa região que é mais afetada pela seca, não só no município do Curoca, mas nos outros municípios, dos Gambos, do Virei, por exemplo. Então, a responsabilidade social dessas empresas deve ir de forma integrada a sermos capazes de termos sustentabilidade alimentar local, ou seja, criar rendimento para as famílias. E quando os recursos são todos unidos, é possível. Agora, quando eles concorrem todos uns com os outros e não há integração, não há coordenação local, sim, vamos continuar a ter fome. Mas a oportunidade está lá e eu acredito que somos capazes de resolver, até porque quando menos temos, nós somos obrigados a ser mais resilientes e mais criativos. Aliás, falando disso, em declarações à expansão, a doutora disse que todas as instituições do Estado concorrem umas às outras, não é? Também. Sim, sim. É E sim. pode pormenorizar isso? Felizmente que a profissão do jurista está ameaçada pela inteligência artificial. E ainda bem, neste caso. Nem sempre eu concordo, mas o grande problema que nós temos a nível dos estatutos orgânicos das nossas instituições públicas é que o legislador, que é o nome bonito que nós damos aos jovens, sobretudo, mas às pessoas que produzem a legislação que depois é aprovada como estatuto orgânico, não tem o cuidado e muitas vezes os meios para poderem ver quais são as atribuições estatutárias que são de uma área e que são de outra área. Mas nós temos uma Bíblia que se chama Classificador das Atividades Econômicas, que é o CAI, versão 2, que é o documento que está aprovado pela Organização Mundial do Comércio e pelos 198 membros dessa mesma organização, incluindo Angola. Portanto, o Classificador das Atividades Econômicas descreve claramente o que é setor primário, secundário e terciário e o que é
comércio, indústria, o que é agricultura, silvicultura, o que é pescas e o que é energia e águas, bem como bem como recursos minerais. Portanto, recursos minerais, energia e águas, pescas e agricultura estão no setor primário. No setor secundário só temos transformação, que é a indústria. No setor terciário, aí sim temos comércio e serviços, e nos serviços temos transportes, telecomunicações, banca, seguros, mas também temos saúde e também temos ensino, entre outros. Então, o que acontece? Quando os nossos estatutos orgânicos, eles entram em espaços cinzentos ou espaços de outros ministérios ou de outras instituições, nós estamos a concorrer e não estamos a integrar. E ao concorrermos, o que é que nós fazemos? Gastamos mais dinheiro, desnecessariamente, porque não há o que é que começa aonde e o que é que acaba aonde. Por exemplo, o sal é um produto transformado, é indústria, mas está nas pescas. Então, há uma concorrência institucional e que afeta a forma como o nosso Orçamento Geral do Estado é utilizado, ou seja, a qualidade da despesa ela é afetada pelo facto de não haver um alinhamento claro de quem faz o quê, quando come e aonde, de acordo com aquilo que é o classificador das atividades econômicas. E por isso temos várias instituições do Estado, vários ministérios, várias agências, vários institutos que estão a desenvolver atividades que estão nos estatutos orgânicos uns dos outros. Então, isto gera confusão, mas gera, sobretudo, má qualidade da despesa. E gera outra coisa, falta de sustentabilidade dos programas e dos projetos, porque não conseguimos trabalhar numa cadeia de valor. A cadeia de valor ela tem que ser afetada pelos respectivos atores institucionais, de acordo com as competências e as capacidades técnicas que essas mesmas instituições do Estado têm. Quando isso não acontece, gera confusão, gera duplicação de tarefas, mas sobretudo de recursos também, e claramente afeta o resultado com falta de sustentabilidade. Ok, o Presidente da República, no início do seu mandato, fez ainda, o Executivo continua a fazer uma série de reformas econômicas, ok? Mas o que se vê é que as famílias, as empresas continuam, ficaram mais pobres e continuam na miséria. O que faltou, então, para que se alcançasse os objetivos para os quais foram planeados esses projetos? As reformas econômicas são um projeto. E a gestão do projeto obriga-nos, para que eles tenham sustentabilidade, que haja a validação do âmbito e dos requisitos por todas as partes interessadas. E quando nem todas as partes interessadas participam, e quando o âmbito e os requisitos não são validados pelas partes interessadas, então nós temos o que estamos a ter hoje. Temos uma grande vontade política, mas uma execução que não está correta. Ela não corresponde àquilo que é, a nível do nosso planeta, testado e retestado como boas práticas de gestão. Se não temos boas práticas de gestão na execução dessas reformas, e acabei de mencionar alguma que é duplicação ou concorrência no Orçamento Geral do Estado em atividades que pertencem na cadeia de valor a uma instituição, mas que outra instituição também o está a fazer. Portanto, vamos gastar mais dinheiro, mais recursos em atividades que não devíamos estar a fazer, que devíamos estar a estender ao longo da cadeia de valor, e por isso as famílias são aquelas que pagam. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro e é do bolso das famílias que o Estado vai buscar dinheiro para pagar as dívidas que contraímos, com reforma ou sem reforma. Portanto, a gestão de projetos tem que estar na base de toda a política que nós desenvolvermos na nossa
grande oportunidade de reformarmos rapidamente a nossa economia, por forma a podermos produzir mais, dando mais capacidade de criação de rendimento às nossas famílias, e aí sim vamos ter a redução da fome ou a erradicação da fome e da pobreza. De outra forma, não vamos conseguir. Aí também entramos na questão da diversificação da economia, não é? Aliás, agora, pronto, na época do boom do petróleo, quase que não se fez nada, agora fala-se muito disso, mas pronto, as divisas agora estão cada vez mais escassas, devido também à produção de petróleo que está muito baixa, não é? Nesse caso fica mais difícil, por exemplo, a diversificação da economia. A diversificação da economia é um grande chavão, soa muito bem, mas se não tivermos capacidade técnica ou profissional a nível das nossas escolas, por forma a criarmos jovens interessados desde tenra idade, a olhar para o seu meio ambiente, a serem capazes de montar as suas próprias secretárias ou as suas próprias carteiras escolares, em vez de continuarmos a pagar e a pagar e a pagar, e em vez de continuarmos a ir buscar técnicos no exterior para virem fazer, ou consultores do exterior para virem resolver os nossos problemas, meu filho, não vamos conseguir. Quem resolve os problemas da nossa casa temos que ser nós. Vamos cair várias vezes, mas vamos aprender. E isso é uma coisa que não temos sido capazes de fazer. Nós não temos tido capacidade de aprender as lições dos nossos fracassos, porque nós não temos tido a humildade de olhar de frente e identificar os nossos fracassos. Onde é que nós falhamos? Por que é que nós falhamos? E como é que não vamos falhar outra vez? E isso aprende-se quando começamos a andar pela primeira vez. Nós caímos tantas vezes até aprender a andar. Mas depois de aprender a andar, nós raramente caímos. Mas também não desistimos quando caímos. Mas nós continuamos a cair sistematicamente. Nós não olhamos de frente para os nossos erros. Nós não fazemos a avaliação do impacto dos nossos programas e dos nossos projetos. Acha que a agricultura deve ser a base para essa diversificação? A agricultura é a base em todo o mundo. Sem alimentação, não há sustentabilidade humana. E a indústria é o fator decisivo. É a transformação do produto que nos vai dar a capacidade de criar mais rendimento, de criarmos a extensão de vida dos nossos produtos agropecuários. Mas, sobretudo, é a indústria que nos dá a capacidade de criar valor acrescentado aos nossos produtos, quer sejam da agricultura, quer sejam da pecuária, das pescas ou dos recursos minerais. Temos que aprender a transformar dentro do nosso país. Os nossos blocos de granito, de mármore, não podem continuar a sair do nosso país como estão. Temos que os transformar no país. Temos que olhar para aquilo que já temos e como é que nós fazemos uso, fruto daquilo que já temos. Mas temos que capacitar os nossos jovens. Temos juristas a mais, psicólogos a mais e engenheiros de menos. Não temos engenheiros. Não temos técnicos básicos, médios, não temos. E sem isso o país não vai ter diversificação, não vai ter desenvolvimento. São esses jovens que, imagine que se pegarmos no programa do INEFOP e em vez de termos um programa paralelo e integrarmos na escola primária e secundária, esses jovens vão já começar a fazer algo novo. Por quê? Porque a mente deles foi ocupada desde tenra idade a aprender a desenvolver, a criar coisas novas. E se nós não fizermos isso, não é com juristas e psicólogos que nós lá vamos. Não é só com quadros superiores. Um país sem engenheiros e sem técnicos não vai conseguir desenvolver o seu potencial na sua plenitude. E temos agora, nós não temos técnicos suficientes para a agricultura, não temos técnicos suficientes para a indústria. Não temos. E temos que ter. Problema com a formação, neste caso. O problema é a forma como a educação no seu todo, o sistema de ensino,
está desarticulado das necessidades Do país. técnico-profissionais do O país. país. O país, eu pergunto assim, estamos a usar não sei quantos mil milhões para um novo programa e já vamos no terceiro programa do INEFOP. Mas a pergunta que eu faço, tem o INEFOP o levantamento de quantos técnicos agrícolas nós precisamos? De quantos técnicos, de que competências nós precisamos para desenvolver a nossa indústria mineira, a nossa indústria ligeira, a nossa indústria pesada, ou a nossa agroindústria? Quem está a formar esses técnicos? Então, se isso não está aliado, ensino primário e secundário, ensino técnico profissional e ensino da ciência e tecnologia com o Ministério da Indústria e do Comércio, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do setor primário, quer seja dos recursos minerais, quer seja da agricultura, das pescas e também da energia e águas. Se isso não tiver tudo integrado, como é que a Coreia do Sul saiu da pobreza perfeita para um país tecnológico? Eles tinham uma estratégia clara. Precisavam de tantos técnicos disto, daquilo, do outro e do outro. E as escolas começaram a formar. Nós temos esse plano de quantos técnicos de quê que nós precisamos? É a pergunta que eu faço. O INEFOP sabe exatamente quantos técnicos nós precisamos em cada uma das nossas, no nosso desenvolvimento industrial? Trabalhou com a indústria, trabalhou com os outros setores primários no sentido de se identificar o que é que nós precisamos. Esses recursos estão integrados e lá voltamos nós à integração de recursos, porque produzir técnicos, produzir conhecimento também é uma cadeia de valor e ela tem que ser iniciada desde a tenra idade. Não é depois dos jovens andarem no Kuduro e no Fafandó é que eles de repente vão querer começar a descobrir pequenas coisas. A mente já está ocupada com outras coisas. Vamos ver como é que o Japão faz. Ok. Pronto, já vimos que a industrialização do país continua numa miragem. Os polos agroindustriais carecem de infraestruturas. Ok? Mas aqui a doutora trabalhou no governo, trabalhou no IDIA, que é o Instituto de Desenvolvimento Industrial. Ok? O que fez? Qual foi o seu contributo para o desenvolvimento desse setor? No país temos 22 polos industriais, pelo menos um por cada província. Províncias há que tem 2 ou 3. E também temos um programa chamado PROFID para o desenvolvimento de polos industriais rurais. Ok? E vamos falar da integração. Mas depois o Ministério da Agricultura tem um outro programa de polos agroindustriais. Mas depois vamos falar de avaliação do impacto. Todos os dinheiros que foram disponibilizados desde a Resolução 1/89, que cria os parques industriais no país, todos os valores foram aonde? Onde está o impacto? Onde está a avaliação? Onde está a responsabilização? O mesmo para o PROFID. Um excelente programa, que devia ter mais integração, mas não está a funcionar. Por que não está a funcionar? É uma questão de avaliação. É uma questão de justiça também, de responsabilização. Se não temos, é porque quem esteve a gerir não teve que apresentar contas. Não fez a apresentação daquilo que estava a fazer. Mas o Estado em si também não fez a avaliação do impacto. Não fez a responsabilização. Então temos a maior parte dos nossos polos agroindustriais, dos nossos polos industriais quase sem nada, sem infraestrutura. Por quê? Porque depois o governador atribui terreno, o administrador atribui terreno, o SOB atribui terreno, mas
não há uma política clara que diz que todo o executivo, todo detentor do poder deve direcionar o desenvolvimento industrial para as áreas definidas como polos industriais. Lá não há infraestrutura, sim, mas os terrenos que estão a ser concedidos também não têm infraestrutura. Então, é uma questão de falta de integração. Por quê? Porque os valores depois não entram para onde eles devem entrar. Lá está a concorrência institucional. Não temos um plano diretor do desenvolvimento industrial de cada município, de cada província. Por quê? Como que vamos desenvolver o país se não temos planos diretores municipais e planos diretores provinciais, por setores? Isso custa muito dinheiro, nós não temos dinheiro. Não tem que custar muito dinheiro. Nós já temos nossos funcionários públicos, mal ou bem, a serem pagos. Temos competências, vamos chamar a universidade também. Os valores que normalmente atribuímos às grandes empresas de consultoria internacional, divididos o mal pelas aldeias, como costumamos dizer, vai chegar. E o resultado desses planos vão ser planos de acordo com as nossas necessidades e as nossas prioridades. É uma questão de gestão de integração, porque isto é um projeto também, é um programa Isso também. foi uma das ideias que levou no IDEA? Sim, para além de se fazer a inventariação dos ativos que nos foram atribuídos, era necessário também perceber, compreender e entender porque é que não estávamos a trabalhar. O porquê? Temos que olhar de frente para o erro, para a falha, para podermos então começar a corrigir. Leva tempo, mas é necessário ser um esforço conjunto das respectivas instituições que trabalham em coordenação para que programas e projetos do Executivo sejam efetivamente executados de acordo com aquilo que são a validação do âmbito e dos requisitos pelas partes interessadas ou pelos stakeholders. Mas por que saiu do IDEA? As coisas, os seus projetos não foram levados em conta? Houve lá, prontos, os seus interesses não foram tidos nem achados, as suas ideias, o que é que houve lá? Eu não sou funcionária pública. Eu estava de empréstimo no Estado. Foi um privilégio tremendo perceber, compreender e entender melhor da parte de dentro porque é que não estamos a funcionar mais. Mas tudo tem o seu tempo. E para mim chegou. Outros continuam, mas pelo menos eu levei um grande aprendizado. E estou aqui hoje a explicar o que é que eu encontrei. A concorrência interministerial e institucional na qualidade da despesa do orçamento, a falta de responsabilização e dos estudos do impacto da avaliação levam a que gastemos tanto dinheiro e depois não consigamos chegar ao resultado final a que nos propomos, quer seja dos planos de desenvolvimento nacional, quer seja das estratégias, quer seja de um qualquer projeto ou de um qualquer programa. Chegou a levar essas preocupações a nível superior? Todos vocês sabem que sim. Ok, doutora, hoje é 2024, prevê a subida dos preços da eletricidade, da água, ok? E também está previsto também a subida dos combustíveis. Porque antevê dias difíceis para as nossas famílias. Não é uma questão de antevisão, é uma questão de cálculo aritmético básico. Se há uma desvalorização gritante do poder de compra dos nossos concidadãos e se não há um acompanhamento proporcional à questão do rendimento das pessoas, dos cidadãos, então vai ficar mais difícil. A partir de março, agora já seria em janeiro, mas a partir de março vai ser implementada a subida do salário público, salário da função pública em 25%.
Também houve o ano passado a subida do salário mínimo, não é? Para 70 e 100 mil kwanzas. E vai trazer alguma melhoria para a condição econômica das populações, isto? A questão é, temos o estudo do impacto antes, agora, qual é o impacto que isto vai ter nos nossos concidadãos? Que medidas é que simultaneamente serão implementadas para mitigar aquilo que são os resultados que saem dessa aritmética? Quais são as medidas de mitigação que vão ser implementadas? Se o poder de compra não acompanha a desvalorização da moeda, a inflação. Quais são as medidas de mitigação? É muito bom dizer que temos que, porque as instituições que nos emprestaram o dinheiro disseram que temos que. Mas que medidas de mitigação? O estudo do impacto está onde? Temos? Que soluções pode avançar, não é? Para que haja um equilíbrio entre a inflação, salário mínimo. Que medidas que a doutora pode avançar para nós? A agricultura é a base. A indústria é o fator decisivo, dizia Agostinho Neto. E é isso que nos pode faltar, se não soubermos utilizar os recursos que temos. Então, a grande oportunidade perante esse cenário é aumentar a produção. Nós temos que aumentar a produção. Os nossos jovens não podem continuar a estudar só psicologia e ser juristas, não pode. Nós precisamos na escola de começar a ensinar às crianças como plantar. A integração do desenvolvimento agrário, do desenvolvimento pecuário, tem que entrar na escola. A atividade técnico-profissional tem que entrar na escola. As crianças são o maior veículo de comunicação do nosso país. Somos um país de crianças, certo? 75% da nossa população tem menos de 25 anos. Somos um país de crianças. O que é que vamos fazer? Ensinar. Aonde? Na escola. No mesmo espaço da escola, não precisamos de inventar outras escolas. O espaço já está lá. As pessoas são as mesmas. As crianças e os jovens são os mesmos. Em cada município, sabemos quantos são, onde é que eles estão. Então temos que descentralizar o conhecimento e levar o conhecimento. Temos que integrar o INAMET e explicar que entre janeiro e fevereiro há uma mini seca no sul de Angola. Por isso não se pode plantar milho nas primeiras chuvas. Tem que se plantar maçã e maçambada. Ou esperar pelas segundas chuvas. Tem que se levar o conhecimento à escola. Somos um país de crianças. A formação técnico-profissional tem que entrar na escola, não é paralela. A gastar não, tem que ser na escola. É no tempo e no espaço de aprendizado da criança que temos que aprender, que passar conhecimento. Por quê? Eles são o futuro da Angola. Já não temos mais velhos estão a morrer todos. Ok. Doutora, nós temos vários planos, o país está repleto de planos de desenvolvimento e falou há pouco tempo que o grande problema que temos aqui é que os planos começam, né, mal terminam, não terminam, depois dá-se início a outros. E a que se deve isso? Quais são as faltas na base de não terminar os planos e começar logo um novo? Acho que o jornalista sabe a resposta, já dei aqui. Falta de capacidade de gestão. Nós temos falta de capacidade de gestão. Porque numa empresa, imagina que é uma empresa privada. Eu não posso cavar dinheiro do chão, não tenho onde tirar. Eu, se tenho um plano, o plano falhou, boa. É bom que falhe. Pelo menos eu aprendi alguma coisa, mas eu tenho que olhar para a falha de frente, eu tenho que assumir o meu erro. E tenho que aprender com esse erro. E não vou fazer um novo plano e largar aquele, não. Vou pegar naquele, vou corrigir o meu erro e vou refazer o plano, adequar o plano.
Para quê? Para que ele tenha sucesso. O setor privado tem que funcionar assim. Nós não temos onde ir buscar dinheiro. Se nós não fizermos assim, entramos em falência, acabou. O Estado tem que ter exatamente as mesmas práticas. Porque o Estado não tem dinheiro. Quem paga o dinheiro do Estado são as famílias. Por isso é que as famílias estão como estão. Ok. Então, essa responsabilidade é de todos. Porque Estado somos todos nós. Então, a responsabilidade é de todos. Deixa de apontar o dedo nos outros. Faça você também a sua parte. Seja excelente naquilo que você faz. Ok. Doutora, temos já 1 hora de conversa e estamos praticamente no fim da nossa entrevista. E dou-lhe agora a palavra toda sua para acrescentar aqui, se calhar, algo que não tenha perguntado, que lhe interessa falar. Não, é um país cheio de oportunidades. É um país cheio de recursos naturais. Só pode ser mesmo a nossa falta de capacidade de gestão que nos põe um país com tanto recurso num estado de pobreza em que estamos. Portanto, a oportunidade está lá. Temos conhecimento suficiente, temos muita gente ainda com conhecimento, estamos a gerir mal o conhecimento. Aos 60 anos estamos a mandar as pessoas para casa, esperar para morrer, quando essas pessoas deviam estar, por exemplo, integradas num programa para ensinar nas escolas os mais novos. E não venha a GT dizer, porque você já tem uma pensão, você vai ter que pagar mais imposto se você tiver um segundo emprego. Pelo amor de Deus. Isso é contra a natura para o desenvolvimento do nosso país e, sobretudo, para a transmissão do conhecimento. Não vamos esperar que as pessoas tenham uma pequenina pensão e que queiram ir trabalhar com as escolas, que você vai penalizar os mais velhos, que já estão a ganhar uma pensão triste. Vai ter que pagar mais imposto. Isso é contra a natura. Isso é agir contra a nossa economia. Temos centenas de mais velhos aí a morrer pelos cantos sem nada para fazer, quando deviam estar a ser aproveitados. Quanto mais não seja para ensinar nas escolas. Criemos as condições. Não vamos perder essas bibliotecas vivas. Por que é que estamos a fazer isso? Ah, não, porque aprendemos, porque lá fora se faz. Deixa-os de fora. Eles nunca quiseram o nosso bem. Por que é que nós estamos sempre atrás uns dos outros, dos de fora? E dou um exemplo pequenino. As sondas de onde tiramos a água dos furos no sul do país sempre foram manuais. Agora o Unicef diz que não vamos mais ter manuais, vamos ter solares. E depois, quem é que vai tratar do painel solar? Ah, não, porque as novas energias, quais novas energias? A energia humana é melhor, é pior do que um painel solar que tem tanta matéria que é prejudicial ao ambiente? Ah, porque o Unicef diz. Mas o Unicef não tem que dizer nada em Angola. Nós não temos técnicos suficientes em Angola. Não temos capacidade técnica ou profissional nas nossas empresas de produzir em ferro aquilo que está, as peças que são necessárias para as sondas manuais. Agora não. Não temos, as sondas avariam, não temos água, mas a água está lá. Porque o Unicef diz que agora temos que importar painel solar. É um exemplo pequenino, mas que acaba por se refletir que nós assumimos que não sabemos nada. E quem vem de fora é que sabe tudo. Ou seja, nós pagamos para que os interesses dos de fora sejam implementados no nosso país. Isso não pode estar certo. E nós temos essa responsabilidade de dizer não, não está bom. O que está bom, o que não está bom, não está bom. Okay. Já falamos aqui muito do imposto, do impacto que está a ter na vida das famílias. Mas os empresários dizem que estão a morrer, quer dizer, as empresas estão a fechar por causa da carga fiscal. Não é só a carga fiscal. A carga fiscal está desenquadrada do ambiente de negócios. Tivéssemos nós a capacidade de analisarmos por que os empresários dizem isso. Isso é uma função do Estado. Onde é que está o estudo que diz que os empresários podem muito bem pagar isso? Eu acabei de falar no início
do custo da logística, dos transportes. Quanto é que custa? Quanto é que custa? Só a logística nestas estradas, que custam 3 milhões de dólares se foram feitas nos últimos 20 anos de paz 2 vezes, ao preço de 1,5 milhão de dólares por quilómetro. Quanto é que está a custar aos empresários em pneus, terminais, rótulas, amortecedores, barra de direção, vidas, acidentes? Está a custar quanto? Depois tem outra coisa. A AGT ganha mais do que qualquer outro cidadão. Mas o problema que nós temos é que a AGT ganha comissão por cima das multas. E em vez de andarem a trabalhar no sentido de apoiar, porque a AGT não está lá para fechar empresa nenhuma. A AGT tem a função de apoiar o setor privado a desenvolver mais riqueza, mais emprego, mais dinheiro para poder depois nos pagar mais imposto. Mas essa não é a função da AGT hoje. Eles fecham a empresa. Pois, fecham a empresa, mas é indevido, é inconstitucional. A nossa ordem dos advogados devia estar ao serviço da nossa economia também. Os nossos tribunais deviam estar ao serviço da nossa economia também. Todos temos que trabalhar para preservarmos as nossas empresas e não para trabalharmos para as multas, porque tem comissão para os funcionários da AGT. Isso não. Isso tem que acabar. Não é normal. Toda a gente fecha empresas no nosso país. Isso é anticonstitucional. A lei comercial nem sequer prevê isso. A NIESA também fecha empresa. Está a ver? Esse é o problema, onde todos têm poderes ou fazem usurpação de poderes. Por quê? Porque na cadeia de valor da nossa economia há concorrência de poderes também. Sim, sim. Muito obrigado, doutora Filomena, por mais esta entrevista à Expansão. Caros leitores, chegamos ao fim da nossa grande entrevista com a doutora Filomena de Oliveira e desejo a todos os leitores um bom ano e fiquem bem. Muito obrigado, doutora. Obrigada eu. Sim.